Sabe aquela sensação de que, por mais que a gente se esforce, a vida financeira parece que não avança? Pois é. De acordo com o T. Harv Eker, a resposta para isso pode estar num programa invisível que roda na nossa mente, o nosso modelo financeiro. É ele que basicamente dita nossas decisões sobre dinheiro, muitas vezes antes mesmo da gente se dar conta. Essa é a grande pergunta, né? Porque para alguns parece tão fácil, enquanto para outros é uma batalha sem fim. A resposta que a obra traz é que o segredo não está lá fora. Não é o mercado, não é a sorte. A resposta está dentro de cada um, num roteiro mental que a gente segue sem nem perceber. Pensa nisso como se fosse um termostato financeiro, sabe? Se o termostato de alguém está ajustado para ter só o suficiente para pagar as contas, não importa o que aconteça. Mesmo que essa pessoa ganhe na loteria, a mente vai dar um jeito de voltar para aquele patamar de conforto. No fim, os resultados financeiros são só um reflexo desse programa interno. Então, vamos mergulhar nesse conceito em 5 passos. Primeiro, a gente vai entender esse roteiro invisível. Depois, descobrir de onde ele veio. Aprender a reprogramá-lo. Instalar novos arquivos de riqueza e, o mais importante, transformar tudo isso em ação de verdade. Ok, vamos começar com uma ideia central, a dos frutos e raízes. Os resultados que a gente vê na vida financeira, a conta bancária, os investimentos ou até as dívidas, são só os frutos. A verdadeira causa do sucesso ou da dificuldade está escondida, lá embaixo, nas raízes do nosso pensamento. E o ponto mais importante aqui é que esse modelo não foi uma escolha consciente. Ele foi sendo moldado por tudo que se ouviu na infância sobre dinheiro, sabe? Pelos hábitos dos pais, pela cultura ao redor. Essas crenças foram absorvidas e hoje são reproduzidas, muitas vezes sem nenhum questionamento. A obra usa uma metáfora muito poderosa para explicar isso. Se os frutos da vida financeira de alguém não estão bons, não adianta nada ficar focado só neles. É preciso ir mais fundo. A mudança tem que acontecer nas raízes, ou seja, nas crenças e no modelo mental sobre o dinheiro. A verdadeira transformação sempre acontece de dentro para fora. Isso aqui ilustra perfeitamente o poder da mentalidade. No primeiro ano dele na Fórmula 1, o Ayrton Senna tinha um dos piores carros da competição. Mas ele tinha uma mentalidade de campeão. Ele não focou nas limitações da ferramenta que tinha. Ele focou no potencial dele. É a prova de que o software da nossa mente é muito mais importante que o hardware externo. Essa frase é um dos pilares da obra. Crescimento financeiro não tem a ver com correr atrás de dinheiro. Tem a ver com se tornar o tipo de pessoa capaz de atrair e, mais importante, de administrar a riqueza. O mundo de fora é sempre um reflexo do nosso mundo interior. Certo. Então já entendemos o que é esse modelo financeiro e por que ele é tão poderoso. A grande questão agora é: como é que a gente reescreve esse programa? A boa notícia é que a obra propõe um processo bem claro para essa reprogramação da mente. Esse processo tem 4 etapas bem definidas. Primeiro, a consciência. É simplesmente reconhecer que esse programa existe. Segundo, o entendimento. É investigar de onde vieram essas crenças. Terceiro passo, a dissociação. É perceber que essas crenças não definem quem a pessoa é. E por último, o recondicionamento, que é quando a gente instala ativamente um novo software mental. É exatamente aqui que entram os chamados arquivos da riqueza. Basicamente, são 17 formas de pensar que diferenciam quem prospera financeiramente. Nós vamos focar aqui nos 7 mais impactantes, que funcionam como se fosse um novo sistema operacional para ser instalado na mente. O primeiro arquivo é sobre assumir o controle total. Enquanto uma mentalidade de escassez vive culpando o governo, a economia, os pais, a mentalidade de riqueza assume 100% da responsabilidade pelos resultados. É trocar o papel de vítima pelo de protagonista da própria história. A diferença aqui é sutil, mas gigante. Jogar para não perder é um jogo de defesa, focado só em sobreviver, em ter segurança. Agora, jogar para ganhar é um jogo de ataque, com foco total em abundância e liberdade. A intenção com que se entra no jogo define o resultado. Olha, a diferença entre gostaria de ser rico e eu me comprometo a ser rico é um abismo. O primeiro é um desejo vago, passivo. O segundo é uma decisão firme, sem plano B. Pessoas que prosperam não tentam, elas se comprometem de corpo e alma. É a clássica história do copo meio cheio ou meio vazio. Uma mente que está programada para a escassez vai sempre enxergar o risco, o que pode dar errado.
Já uma mente programada para a riqueza, mesmo diante de um desafio, foca no potencial de crescimento e no que pode ser aprendido. Esse ponto aqui é crucial. É impossível uma pessoa se tornar algo que ela despreza. O ressentimento contra o sucesso dos outros envia uma mensagem para o subconsciente de que ser rico é ruim. Já a admiração, a admiração abre o caminho, serve de inspiração e mostra que o sucesso também é possível. A capacidade de receber é um termômetro poderoso. Pessoas com mentalidade de escassez muitas vezes não conseguem nem aceitar um elogio, um presente, uma ajuda, porque no fundo não se sentem merecedoras. A questão é, se o fluxo de receber é bloqueado nas pequenas coisas, como é que ele vai se abrir para as grandes? Ser um bom recebedor é fundamental. E aqui está talvez o grande segredo. Pessoas de sucesso não são pessoas sem medo, de jeito nenhum. A grande diferença é que elas não deixam o medo tomar as decisões. Elas agem apesar do medo, porque entendem que a ação é o único antídoto que existe contra a paralisia. E isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas. Ter o conhecimento é só o começo, é o potencial. A verdadeira transformação só acontece de verdade quando a gente sai do campo das ideias e entra no campo da prática. Porque conhecimento sem aplicação é só entretenimento, né? Nada muda de verdade até que a teoria vire prática. Cada um daqueles arquivos de riqueza só ganha vida através de novos comportamentos, de novas decisões e de ações do dia a dia. Então, a reflexão final que fica é essa. Qual pode ser o primeiro passo para reescrever esse roteiro? Uma pequena ação, tomada hoje, pode ser o começo da instalação de um novo arquivo mental e, com isso, a construção de uma nova realidade financeira. A mudança começa com uma única decisão de agir.